Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes na casa, aqueles que acompanham os trabalhos pelos veículos de comunicação de massa, gostaria de iniciar a minha intervenção na tribuna na data de hoje, tratando de um tema que atinge uma grande parcela da população da cidade e também uma categoria de trabalhadores da maior importância, porque eles estão ligados à saúde privada e também à saúde pública do município de Bauru. Eu gostaria de fazer um apelo público para que a diretoria do Sindicato da Saúde aqui em Bauru, respeitando as práticas construídas em anos de luta pelo movimento dos trabalhadores, reabrisse o processo eleitoral do sindicato. E o reabrisse garantindo o direito democrático dos trabalhadores sócios da entidade de organizarem suas chapas, inscreverem suas chapas e participarem do processo eleitoral de maneira aberta, franca, direta e com transparência. Uma categoria como os trabalhadores da saúde, eles devem ter, como todas as categorias, o sindicato que o represente e uma direção que tenha credibilidade junto à sua categoria. E isso só é possível se a direção do sindicato que for eleita tiver legitimidade junto à categoria que ela representa. E para ter legitimidade é necessário que essa direção que seja eleita e o processo eleitoral se dê respeitando todas as formas democráticas, todas as formas de transparência para que isso ocorra. Então eu faço um apelo à direção do sindicato que não leve e não mantenha essa disputa no processo judiciário. Porque não existe nenhum motivo para que uma direção de sindicato se aferre com unhas e dentes aos postos do aparelho que ocupa, levando a manutenção desses postos a um processo que estupra o processo eleitoral e a democracia operária. Então, nesse sentido, eu registro aqui o meu apelo para que se faça a abertura desse processo e que os trabalhadores, de forma livre e democrática, de acordo com suas convicções, possam inscrever quantas chapas eles entenderem necessárias e que essas chapas possam efetivamente participar do processo eleitoral. Entrando agora, senhor presidente, nesse tema tão sensível, que é a questão da água, eu gostaria de parabenizar os vereadores que fizeram um esforço para trazerem aqui a esta casa propostas que pudessem resolver o problema de abastecimento de água na cidade de Bauru. Mas eu considero que, apesar do esforço, seria um pouco o exercício do mito de Sísifo, ou seja, a teoria do trabalho inútil. Por quê? Porque essa discussão é feita olhando somente a árvore, não se olha a floresta. Vamos tentar olhar a floresta um pouco, vereador Fabiano Mariano. Desde que nós assumimos aqui o primeiro mandato, nós temos cobrado de maneira insistente planejamento, eficiência e eficácia na gestão pública. O DAI sempre esteve, em vários momentos, na crista da onda nessa casa. Durante todo esse período de 6 anos, nós não vimos nenhuma ação que pudesse apresentar à população da cidade de Bauru um planejamento com medidas de curto, médio, longo e longuíssimo prazo que pudesse estar tratando das deficiências da autarquia. Gostaria de dizer também
que alguns vereadores, ou todos nós vereadores, nós não devemos ficar sensibilizados quando a população cobra a Câmara Municipal. Porque, de fato, a Câmara Municipal, mesmo que a maioria dos vereadores não percebam, ela tem uma parcela de responsabilidade sobre esse problema, vereador Moisés Rossi. Eu disse antes que não basta olhar a árvore, é necessário enxergar a floresta. Por exemplo, sistematicamente passou por essa casa projetos de lei de parcelamento do uso e da ocupação do solo. Nós, em vários momentos, travamos duros combates aqui de que era necessário colocar o interesse público acima do interesse privado. E, na maioria das vezes, prevaleceu o interesse privado. Digo isso porque antes de se construir, antes de se expandir a cidade de forma desorganizada, de forma não sustentável, para atender interesses dos grandes grupos que atuam, por exemplo, na construção civil, era necessário se pensar em como sustentar esse crescimento. Nós temos também na cidade de Bauru um forte movimento que visa descaracterizar as APAs, as áreas de proteção ambiental, quando a gente sabe que em muitas delas nós temos mananciais importantes, que são reservas fundamentais para que a gente possa ter acesso a esse recurso hídrico. Normalmente, nesses momentos de crise, se buscam saídas e explicações, e a maioria das vezes as explicações são sobrenaturais. Explicações sobrenaturais, vereador Moisés Rossi. Nós não temos água porque não chove. Qualquer criança aprende, quando está na escola, que nós temos ciclos na natureza. E nós temos ciclos de estiagem. É só olhar, por exemplo, para a Holanda, que nós vamos perceber que esses ciclos de estiagem não são uma condição imperativa para que a população sofra com a falta de água. O conhecimento está à disposição em toda a humanidade. Nós também temos na nossa região outras situações que concorrem para a crise hídrica. Por exemplo, nós temos que olhar com muito cuidado e discutir com muita responsabilidade as atividades industriais que cercam nossa cidade e a nossa região. Majoritariamente, a atividade industrial que nós temos na nossa região, elas exploram o agronegócio. E o agronegócio é responsável por 70% do gasto de consumo de água numa determinada região, ou num determinado local, ou no próprio país. 22% desse consumo de água são para atividades industriais, convencionais, enquanto em torno de 6% é para consumo humano. Então, quando nós enfrentamos de maneira concreta, em nossas casas e nossas residências, a falta de água, nós temos que olhar não só a árvore, mas olhar a floresta, porque senão nós não encontramos as respostas necessárias para ajudar a resolver o problema. E o caminho fica pavimentado para ações populistas, ações imediatistas e que não resolvem e não promovem a busca de uma solução eficiente para toda a sociedade. Outra coisa é com relação aos vazamentos, vereador Fabiano. Os vazamentos não são só um problema de natureza técnica, é um problema de saúde pública. Se não, vejamos, a saúde pública, a mesma trinca por onde vaza água, se não houver pressão dentro do cano, se transformará em um ponto de entrada de poluentes do lençol freático. Poluentes nojentos da própria cidade. Estaremos, então, consumindo, sem saber, água poluída, porque a poluição entrou pela rede urbana. Por isso que as agências de saúde internacionais exigem pressão mínima dentro dos canos de abastecimento. Então as coisas não são tão simples como parece. E por fim, senhor presidente, eu gostaria de dizer, para concluir,
que o Executivo tem uma responsabilidade nisso. O Poder Executivo não pode continuar omisso, não pode assistir a esse problema e pontualmente mandar leis para essa casa num momento de crise que penalize a população, porque normalmente, em momento de crise, toda e qualquer proposta não responde à necessidade imediata. O que eu reivindico aqui, acho que em nome de toda a Câmara e em nome de toda a população, é que o Executivo envie um projeto ou projetos que possam efetivamente contribuir com medidas de curto, médio e longo prazo para que a gente encontre soluções mais perenes para esse problema da falta d'água e do abastecimento. Muito obrigado, senhor.